Tararara, tã, tararara, tã. Voltamos com a animação. Ai, 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 meu pessoal, bora lá, estamos quase, você tá conseguindo. Olha, a gente chegou na página 94, daqui a pouco fechamos, seisinho. Viu como é que é fácil a gente ler com um pouquinho a cada dia? Você aí pode até me ouvir no transporte, né? Pegar o livro e ouvindo eu, né? Eu lendo assim para você. E se você prestar atenção na pirâmide de atenção, né? O que eles falam? Que quando você lê e ouve ao mesmo tempo, quer dizer, na verdade, quando você ouve um audiobook e lê o livro, ou quando você lê o livro e me ouve, né? Ouve alguém lendo o livro, a sua atenção na leitura e na escuta, ela potencializa ali o seu aprendizado. Então, isso que a gente está fazendo aqui, né, é muito importante, porque além da gente estar fixando a sua leitura, que eu espero que você esteja aí lendo junto comigo, e o seu ouvido prestando atenção, e ainda discutindo, trazendo insights, né? A gente consegue ter um desenvolvimento maravilhoso. Que isso aqui se torna uma experiência, né? Muito mais do que a leitura e grifos de um livro. Se torna uma troca, porque a gente consegue ter uma disciplina de estar aqui todos os dias e trocar. Então, primeiro, eu agradeço a vocês. Segundo, eu agradeço os comentários, feedbacks e insights que são colocados aqui, né, no link. E bora lá. Livros sobre arte. Livros sobre arte e até livros sobre artistas em geral têm pouco a dizer sobre a prática artística, concordo. Eles podem oferecer uma ou outra parábola romântica sobre as dificuldades do artista, mas a premissa predominante continua sendo a de que a arte é claramente a terra da genialidade, ou, às vezes, da loucura. Muitas vezes, dos dois ao mesmo tempo, na verdade. Aceitar essa premissa leva à conclusão inescapável de que, embora a arte deva ser entendida ou apreciada ou admirada pelo leitor, com certeza não deve ser feita por ele. E, uma vez que essa afinidade entre leitor e artista tenha sido negada, a própria arte se torna um objeto estranho e estrangeiro, algo para que se apontar e analisar de uma distância segura. Para o crítico, arte é um substantivo. Para o artista, né, ele deve ser um verbo. Claramente, algo se perde. Sendo mais específico, o que se perde é a exata coisa que os artistas passam a maior parte da vida fazendo, ou seja, aprendendo a criar trabalhos que importem para eles. O que artistas aprendem de outros artistas não tem exatamente a ver com a história ou com a técnica, embora haja bastante disso também. O que realmente adquirimos no fazer artístico alheio é a coragem por associação. A profundidade do contato aumenta à medida que os medos são compartilhados e, assim, desarmados. E isso vem ao abraçar a arte como processo e os artistas como almas afins. Para artista, arte é verbo. Ô, gente, eu sei que eu já li em 2004 esse livro, mas espera lá. Eu tô entendendo essa parada aqui. Anota aqui, por favor. Para o crítico, a arte é substantivo. Para o artista, a arte é verbo. E é isso aí mesmo. Ele tem que ser uma ação. Tudo que a gente não emprega ação, né, não vai para frente. Não vai para frente, nem a leitura não vai para frente, né? E eu acho que até por isso que várias palavras aí têm ação dentro dela, né? Porque é imperativo você agir. Criação, participação. Se você não agir na sua participação, você está lá só participando como ouvinte, não acontece. Cria ação, né? Imagina a ação. É ação, tudo é ação, gente. Já perceberam isso? E se você não age, aquela parte, né, etimológica da frente,
né? Parte si, criação, toda essa parte, imaginação, toda essa parte da frente não funciona, porque ela tem que terminar em ação. Você entende isso? Que até a palavra te dá uma dica de como você chega lá, né? Imaginação, você imagina, depois você age. Tá vendo isso? Tá vendo isso? Você imagina, depois você age. Só que você não agir, você não tem a imaginação. Você tem só uma imagem. Caraca, hoje tô poeta. Hoje tô poeta. Essa diferença tem uma base considerável no mundo real. Ela é substancial o bastante para, ao menos, sustentar a provocativa, embora não de todo infalível, proposta de que nada realmente útil pode ser aprendido a partir de obras de arte finalizadas. Ao menos nada que outros artistas possam aplicar na produção da sua própria arte. Não concordei. As decisões verdadeiramente críticas que confrontam todo artista, como, digamos, saber quando parar, não podem ser aprendidas no olhar resultados finalizados. Para esse fim, uma obra acabada oferece poucas pistas sobre qualquer questão que o artista tenha ponderado ao criá-la. Não concordo em 100% não sei a opinião de vocês, vou marcar até aqui essa parte para estudar depois. Do jeito que a gente faz aqui, de forma espontânea, e pessoal, desculpa se vem alguma palavra errada, alguma coisa errada, aqui eu tô lendo e eu tô tendo insights de forma espontânea e rápida para vocês. Você vê aqui que os vídeos não tem cortes, eu já falei. Quando corta aqui é porque acabou a bateria, porque eu não posso carregar enquanto eu filmo, né? Eu tô com o microfone e ele é preso aqui no celular, então não posso carregar enquanto eu filmo. E quando acaba espaço no meu celular, que acontece muito recorrentemente, né? Porque tem muitos vídeos, né? Aqui a gente tem podcasts, a gente tem cursos, a gente tem resenhas de livros e vai, né? É vídeo o dia inteiro, né, minha filha? É dar um tapa na aparência e apertar play. Mas então me desculpa qualquer coisa nessas análises instantâneas, porque primeiro não são tão elaboradas assim quanto poderiam ser, são insights, né, a queima-roupa, vamos dizer assim. Então espero que você entenda isso, espero que você também às vezes me ajude a concluir esses insights aqui nas legendas, né, ou nos contatos comigo. Porque eu tô jogando, eu tô falando, mas não tá vindo mastigado, né? Eu tô aqui num exercício de, cara, pegar várias referências, trazer vários inputs para vocês e aqui a gente começar a montar um esqueleto de um conhecimento. Essa é a intenção aqui. Então eu espero você para, de repente, me ajudar com o tempo aí e lendo, de repente, um pouco mais devagar e refletindo, fazer aquele fechamento das ideias, tá? E aí a gente vai evoluindo. Mas existe uma coisa que se chama aqui, que você faz a engenharia reversa. O que acontece? Né? Eu vejo essa capa de livro, então eu observo, eu analiso com detalhe. Né? Outro dia eu estava entrevistando uma convidada, né? Artista, ela chama Elisa. E a Elisa falou uma expressão muito interessante que se chama olhar com olhos de achar. Achei isso muito poético. Mas se quiser ver o podcast, só colocar My Hubcast Elisa. Única Elisa que eu já entrevistei, estamos chegando a 100 entrevistas. Mas eu olho com olho de achar. Vamos usar esse conceito dela. Eu olho essa capa com olho de achar, né? Então eu vou perceber a tipografia que foi utilizada, parece que é pintada. E você sabe que eu sou pintora, né? Eu escolhi por causa disso, exatamente, porque eu sou pintora. E aqui pareceu que eu estava escrevendo aqui, tipo, parece que é um material artístico.
né? Aqui está alinhado direitinho com o subtítulo, né? O primeiro parágrafo, a revolução pessoal. Então você já sabe mais ou menos o que você vai aprender aqui. E aqui está uma imagem interessante. Mas se você olha no detalhe, eu chego aqui perto, né? Eu olho no detalhe, você vê, cara, essa imagem, ela foi feita com inteligência artificial. Foi sim, foi feita com um prompt completamente desenvolvido. E depois ela foi colocada no Photoshop e foi desenvolvido. Então, quando eu estou tentando olhar com o olho de achar, parece que eu dou aquele zoom in e zoom out, que a gente já comentou aqui no canal, eu deixei o link para vocês aqui, daquela coisa de você entrar e sair. Então, são tipos de visões diferentes, né? E entrando aqui, cara, eu tô vendo um lapisinho, uma florzinha, uma prancheta, uma caneta, eu tô vendo, mas se eu entrar mais a fundo, eu vejo aqui, olha, um tablet, uma cafeteira, plantinha, e eu vou entrando dentro desse mundo de post-its e coisas aqui, que olhando rapidinho aqui, eu não vejo, né? Eu vejo uma mesa, eu vejo uma coisa acontecendo. Mas eu acho que é isso que acontece. A gente consegue fazer uma engenharia reversa, e é isso que eu faço em muitos dos meus projetos, muitos dos meus insights. Ok, eu tenho isso aqui feito. Como que essa pessoa chegou a isso aqui? E eu faço a engenharia reversa, pensando qual ferramenta que ela utilizou, qual a estratégia ela utilizou, qual tipo de... você vê que você tem aqui a mesma tipografia, essa mesmo tamanho, esse aqui um pouco menor, você vê a margem aqui muito parecida, você começa a decupar e a depurar o processo criativo dessa pessoa. Então, quando você vê uma obra de arte numa exposição, você pode fazer esse processo também. Qual foi a tinta utilizada? Qual foi a estratégia de composição utilizada? E você vai decompondo as diversas estratégias que foram utilizadas ali para ver o ponto zero. Às vezes não é acurado ou 100% que você vai entender o zero, mas você vai entender muitas das coisas, a técnica, a estrutura, a composição cromática, né, a perspectiva, e você vai decompondo as partes pelo todo, pensando no D0, sabe? E eu acho que você consegue. Eles não podem ser aprendidas a olhar resultados finalizados. É claro, se eu tiver um professor aqui para me ensinar, melhor. Se eu tiver o passo a passo do D0 até o D final, melhor. Mas que eu não consigo... Ficou aqui, gente. Você sabe como é que é? No calor do trabalho, os pensamentos ricocheteiam na sua cabeça em meio a uma confusão desconcertante de preocupações pessoais, compartilhadas e universais. Mas é claro, para cada artista, a confusão é bem específica. E, fisicamente, seu melhor momento pode ser quando está suado sobre o sol, respondendo a uma plateia ao vivo, ou como o autor, enquanto escreve as frases, relaxando com uma taça de vinho. É fácil imaginar uma centena de estados mentais diferentes que podem ter levado Edward Wellston a fotografar seus vegetais no jardim, mas não temos a menor possibilidade de saber se nosso palpite corresponde à realidade. Ok, a gente não tem possibilidade de saber se corresponde à realidade, mas a gente tem a possibilidade de tentar entender várias coisas, principalmente do produto final, e principalmente tecnicamente do produto final. Agora, a motivação do cara, o que veio antes, né? É claro que eu não vou ter 100% acurado, mas eu já vou ter ali um caminho das pedras, né? Que corresponde à realidade. Mas às vezes eu nem quero que corresponda à realidade. Essa que é a questão. As pessoas ficam, às vezes, querendo entender a realidade dos outros, mas às vezes eu nem quero isso. Eu quero entender o que eu consigo entender e capturar da experiência do outro para transformá-la numa semente de uma possível experiência minha. E transformar
a gente já falou aqui, né? É a diferença de transformar, quer dizer, mudar a forma ou a forma. Então, vou fazer que algo vire meu, né? E transmutar, que é mudar a essência disso. Então, transformando, mudando a forma ou a essência de transmutar, é isso que eu quero. E eu não preciso que a base disso seja real. Não importa de onde Cezanne tirou aquela motivação, né? Interessante? É, saber, interessante, maravilha, né? Tenho aqui o livro do Cezanne, sei nem onde que tá. Gente, estou me perdendo, que eu fiz uma reorganização aqui das minhas coisas e eu estou me perdendo aqui de onde estão as coisas, porque falaram que estava bagunçado a minha prateleira e que eu deveria apresentar uma coisinha organizada. Então, organizei, mas aí me perdi na minha organização, né, gente? Porque tá demais. Ô, gente, não vou achar aqui. Mas tudo bem, vocês têm a noção de que a gente sabe como é que Cezanne... Tá, desisti. Vou desistir. Tá bom, depois eu acho aqui na minha nova bagunça organizada. Sou uma pessoa bem organizada, gente. Sou bagunceira, não. É porque, às vezes, é muito livro para pouco espaço. Isso é o que eu sofro. Mas, às vezes, o ponto que eu quis falar, não sei se vocês pegaram, a gente não precisa entender a realidade, a motivação, de onde veio, para tentar decupar e depurar uma obra, para transformá-la e transmutá-la em algo que pode ser uma semente para o nosso trabalho. É isso. É fácil imaginar uma centena de estados mentais diferentes que podem ter levado Edward Wellston a fotografar os vegetais no jardim, mas não temos a menor possibilidade de saber se nosso palpite corresponde à realidade. Não importa! E as chances são igualmente ruins se tentarmos usar a foto resultante como guia para entender o que transformou o 30º pimentão da obra Pimentão 30. Não me importa. Esse impasse pode ter sido o que levou Ezra Pound a observar que a única coisa que ele aprendia ao ver a obra de arte era que o outro artista tinha feito bem seu trabalho e, portanto, ele, Pound, estava livre para explorar outra direção. O crítico de arte enfrenta um dilema mais vexatório. Em resumo, ele não pode explicar a obra pronta analisando o artista e não pode explicar o artista analisando a obra pronta. Eu quero marcar essa frase. Marque aí, por favor. Aí concordo. É como você analisar o todo pela parte, a parte pelo todo. Você não vai conseguir fazer essa transposição. Você precisa, no mínimo, do contexto em si, né? Uma obra é uma parte daquilo ali, é uma parte de uma série, a série é uma parte de uma fase, a fase é uma parte de um portfólio, o portfólio é uma parte, ainda mais se for um artista múltiplo, uma parte, o portfólio, vamos supor, eu escrevo, né? Eu desenho, eu pinto, então assim, existe o portfólio da escrita, do desenho, da pintura, então é uma parte do contexto artístico, né? E é uma parte da vida daquela pessoa. Então, a gente viu que aquela obra de arte, olha o quanto a gente foi decupando aqui. É parte da parte da parte da parte da parte da parte. E se você interpretar por aqui, está muito distante do contexto total do artista como um todo. Está muito distante. Você não consegue entender. É só se você fizer esse caminho, pum, aí sim. Entendeu? Livros didáticos agravam o problema ao reduzirem a história da arte àquela que pode ser reproduzida. Miniaturas de Vermeer e murais de Bierstadt, desculpa, não sei esse nome, são alocados em espaços idênticos em um quarto de página, e a arte não se presta à impressão, desaparece por inteiro. Não estamos tentando erguer espantalhos aqui. E certamente não há mal nenhum em dar passos atrás para ter uma visão geral da história e fantasiar sobre qual é o seu lugar nela. A questão é apenas que nada disso vai ajudar a fazer a tinta cair na tela de maneira que você precisa que ela caia.
eu acho que nada vai ajudar. Minha filha, nem a sua mão, às vezes, nem uma forma, nem sua mão, às vezes, ajuda a colocar a tinta na tela como você precisa. É da forma que vai ser. Nada disso vai dizer como é colocar um martelo no mármore pela primeira vez. Nunca vi colocar um martelo. Ah, não, um martelo, né? Não um prego, né? No mármore. Ô, gente, mas vai quebrar, né? O mármore. Entendi nada. Nada disso transmitirá o terror de subir ao palco e encarar milhares de pessoas. Para o artista em atividade, os melhores textos sobre o assunto não são analíticos ou cronológicos, mas são autobiográficos. O artista final estava lá. Também acho. A autobiografia é uma coisa muito interessante de se ver, porque você... Imagina a minha professora de escultura, Jo Grassini, procura ela, tem até no nosso MyHubcast, tem uma entrevista com ela, e ela fez as esculturas do Paulo Gustavo, da Dona Hermínia, para o Campo de São Bento aqui de Niterói. E a gente falou sobre todo o processo, né, que ali não tem criativo, né, é técnica, né, porque você fazer uma pessoa em tamanho real, 1,70 m, por aí, tamanho real, as duas obras, né? É muito complicado, é muito complicado. Tem as questões de medidas, de técnicas e etc. Mas tem uma questão muito mais além, que vai aqui nesse ponto que ele colocou aqui, né? O artista estava lá ao final e a questão do autobiográfico. Por quê? Imagina você como um artista. Aí vem uma pessoa e fala assim, me pinta. Isso é coisa um pouco é muito difícil para o artista que pinta, e eu valorizo muito o artista que pinta retratos de outras pessoas por encomenda, por exemplo. Por quê? Na vida real, tem a forma como a pessoa é, e aí você está respaldado nas métricas, a distância do olhar dela, a bochecha, as proporções, é matemática até. Né? É matemática, tá aqui, né? O meu narizinho pequenininho, né? Aqui, meu narizinho é um negocinho, minha bochecha é bochechão. Então, quer dizer, cada um tem uma proporção diferente, tá? Matemática. A outra coisa é você ter ali a forma como a pessoa se vê, né? Isso é outra. A forma que a pessoa é primeira coisa. 2, a forma que a pessoa se vê, né? Então, vamos supor, eu tenho esse narizinho muito pequenininho. Imagina que você fosse complexada com um narizinho pequenininho. Poxa, queria que meu narizinho fosse maior, queria que meu dente, eu acho meu dente muito pequenininho, queria que meu dente fosse maior, aquele arcada, né? Eu tenho um sorriso bonito, mas eu tenho uma arcada pequititinha, um dentinho pequititinho, né? Parece até às vezes que é de leite. E meu dentinho, ele tem serrinha, até hoje, 40 e poucos anos, serrinha. Você passa a mão assim em cima, tem serrinha. Ele não é desgastado. Então, assim, tem essa. Aí eu falo, ó, tem dente de criança, tem nariz de criança, tem um bochechão que parece uma criança bochechuda, esse bochechão. Então, eu tenho minha opinião sobre mim mesma. Imagina se eu tivesse traumas, críticas, né? Tipo, de autorreferência. Esse narizinho, não sei o que, tá, não. E eu, né? E tem a forma como eu me vejo, que é uma forma como eu internalizei as críticas, a autoobservação, né, e os meus desejos, né? Imagina que eu quisesse que meu nariz fosse maior, que meu dente fosse mais comprido, que, né, minha arcada fosse... Você começa a internalizar essas coisas. 2. E 3, tem a forma que as pessoas te veem. E 4, tem a forma que o cara... Por mais que ele esteja te vendo de certa forma, ele tem seus limites técnicos. Então, você tem a forma que o artista te vê frente aos seus limites técnicos. Então, você está vendo que tem 4 partes aí. O real matemático. Você se vê com traumas, posicionamentos e autoimagem. O 3 é como os outros te veem. O outro pode te olhar e falar assim, nossa, que narizinho perfeito, que coisa linda, eu nunca vi um narizinho mais perfeito da vida. Tá lá, o outro querendo, com um narigão, às vezes, querendo... Tipo, ter o seu narizinho. E você olhando o seu narizinho e falando, cara, o narizinho frente à bochecha, a proporção não foi legal ali. Mas, ok.
E o artista que está te vendo com um olhar artístico, mas tem o seu limite técnico. Todos nós temos. Não estou falando que o artista é ruim, não. Tem o seu limite técnico. Então são 4 formas diferentes. Para você colocar aquilo é muito difícil. E para você ter aquela cliente gostando do que você fez, é mais difícil ainda. Então, sim, a autobiografia, ela é uma coisa muito mais próxima do que a biografia de terceiros, porque tem a forma duelante ali dentro de como de como me vejo, de como sentir, de como receber a crítica do outro e meus limites técnicos de escrever tudo isso. Esse é o autorretrato, essa é a autobiografia, esse é o autotrabalho sobre si mesmo. Ele é um duelo sobre essas 4 coisas, ainda mais se for escrito, né, pelo próprio, né, se não tiver um ghostwriter, por exemplo, né. A princípio, um princípio antigo da pintura chinesa defende que um mestre não pinta a coisa criada, mas as formas que a criaram. Da mesma forma, os melhores textos sobre arte não retratam a peça finalizada, mas o processo que a criaram. Em seus diários, Edward Wellston oferece uma visão íntima, até demais, alguns diriam, de inúmeras influências que o cercam no momento em que da abertura da sua lente. Em A Dupla Hélice, Watson e Crick registraram de forma mais contida as conjecturas e experimentos que os levaram a descobrir a estrutura molecular do DNA. No Daybook, a artista Anne Truitt, não conheço, começou um diário de 1 ano, que com o tempo se estendeu para 7, cheio de sabedorias e insights. A paixão de Weston, a lógica de Watson, a introspecção de Truitt, todos são mecanismos impulsionadores do processo. Todo artista possui questões igualmente importantes. Todo artista poderia escrever um livro assim. Você poderia escrever um livro assim. Terminou essa parte, a gente vai terminar aqui agora, mas olha aqui, é um convite feito de uma forma indireta, falando, você poderia escrever algo assim, por que não? E eu te faço essa pergunta. Termino aqui, você poderia escrever um livro assim, e por que não? Vamos ver. Eu tenho várias ideias de escrever livro, gente. Um dia eu falo aqui para vocês. Já tenho mapeado, eu tenho o meu planejamento. Você lembra que é o Excel com o Photoshop? E eu tô sempre escrevendo um livro. Eu começo, paro, e hoje eu estou escrevendo um livro. Que difícil escrever esse, né? Porque é aqueles de uma mensagem para cada dia do ano, né? Então, no mínimo são 365 páginas, né? Só que eu estou colocando o seguinte, eu estou abrindo aqui para vocês um projeto que está na gaveta. Eu estou em fevereiro ainda, minha gente, então tem bastante meses aí e páginas aí para frente. Mas a cada dia tem uma citação, tem uma reflexão, tem um exercício e tem uma referência. Um livro, uma poesia, um documentário, um filme, né? Uma referência para você fazer. Então, por mais que você não consiga fazer religiosamente, né, todos os dias, vamos dizer assim, cara, você tem ali um arcabouço de insights, um arcabouço de exercícios, um arcabouço, né, referências de, cara, quero ver um filme, até no final de semana, quero ver um filme, vou ficar 300 horas aqui. Não. Vou pegar lá o que a Marcela falou, tem 365 ideias de livros, poesias, insights, filmes, documentários, né? Obras de arte para analisar, tipo, para você fazer. E esse livro está sendo muito trabalhoso fazer, né? Eu tô agora fiz 45 dias já, mas eu quero ver quando eu chegar, tipo, a 100 e pouco. Porque eu tô tirando as referências, eu tô tirando os insights, os insights, né, de cada dia estão sendo como se fosse um diário, né? Cara, hoje eu tive um insight super legal, porque eu li para vocês aqui, cara, eu vou colocar lá. E é meia página escrita de insight, né? E depois a citação, um insight, o exercício e a referência, né? Tudo para embasar, tudo com o mesmo, né, a ideia do dia, né?
é difícil, tá saindo, né? Mas vai demorar, e eu sei disso. E tô aí fazendo, né? Porque eu acho interessante documentar também essa nossa trajetória. É uma forma de eu documentar o que eu pensei em cada dia, né? Um insight. E aqui na nossa leitura, olha quantos insights que a gente tem todos os dias, né? Eu podia sair daqui com vários dias desses 365 escritos, porque é muito insight legal que a gente conversa. Então faça isso frutificar, joga essa semente nessa terra, cria. Hoje a gente falou da ação, lembra da ação? Não esqueça, criação, imaginação, participação, tem ação, não é por nada, né? Eu adoro estudar a etimologia da palavra, não é por nada, que a ação já está dentro daquilo ali, e sem ação só vira uma imagem. Você não quer isso, você quer essa imagem tome asas e voe a partir da ação. Até amanhã. O que você vai fazer até amanhã? Qual o verbo você vai utilizar? A arte para o artista é um verbo. Fica a dica. Beijo, até amanhã.